Anteriormente, em Teoria de Mr. Robot. I've always told you we'd end up working together, Elliot. But still, I have to know, why did you do it? I wanted to save the world. Nesse mundo insano, onde redes sociais criaram uma geração de críticos e não de líderes, Elliot pelo menos estava fazendo alguma coisa. Mas se nem isso pode ser feito adequadamente, como mudar as coisas? Como realmente revolucionar o mundo? Não há como Elliot impedir a fase 2, porque o objetivo de White Rose não é quebrar a economia. O objetivo dele é outro, algo ainda pior. Como o plano deles é aparentemente levar as operações deles para Luon, no Congo, e com tudo o que está acontecendo, o que mais em tudo isso não estamos vendo? O que mais falta para enxergarmos esse plano como um todo? Lá no necrotério, Dom diz que confia em Darlene, e sabe que ela está dizendo a verdade sobre não saber das conexões de Tyrell. Na minha opinião, o erro de ambas é deixar essa conexão que elas têm afetar os seus julgamentos. Se as duas não morrerem nessa temporada, pelo menos uma delas vai. Escuta o que eu tô te falando. Vai dar merda. Nesse caso, como já vimos, White Rose pediu a Frankie Code para manter a imagem de Tyrell como um herói. Podemos supor que a história aqui é: Tyrell foi sequestrado pela F-Society e culpado como líder dela. Isso faria sentido publicamente, já que no passado eles haviam prendido um outro suposto homem inocente como líder da F-Society. Aliás, o nome do livro de Terry Colby é O Último Homem Inocente. Então até mesmo essa ideia é redesconstruída nessa temporada, porque aparentemente Tyrell também vai ser inocentado. Eu acho que um dos primeiros passos para Mr. Robot e Elliot é se unirem com os outros traídos, nesse caso Philip Price, Tyrell e quem sabe até mesmo Dom Piero. Imagina o que resultaria de uma união dessas. Quando Elliot estava chorando, ele estava exatamente no mesmo lugar que estava na primeira temporada. Apesar de vermos as coisas de perspectivas diferentes, nesse caso de um ângulo diferente, literalmente, né? Acredito que veremos mais cenas que são réplicas do passado nessa temporada. De na China, eles usarem muito máscaras contra a poluição, ou mesmo como empresas químicas que já tiveram acidentes radioativos. Os Estados Unidos, inclusive, já têm um histórico de celebridades que foram para fora do país com máscara cirúrgica, em alguns casos até de máscara de gás. Como você deve imaginar, a China não levou isso muito de forma amistosa, e nesses casos mais visíveis, digamos assim, eles consideraram um desrespeito. Então não está claro o que isso significa para os Estados Unidos. Só que o mais interessante dessa cena não é isso, e sim é que ela foi filmada em anamórfico, que caso você não saiba, é o mesmo conceito que os filmes usam para priorizar a largura da tela para ela ser exibida no cinema. Já existem alguns exemplos de séries de TV que brincam com essa ideia para contar alguma história paralela. Como essa cena aparece no trailer já dessa forma, com certeza, isso não é só um efeito, ela foi filmada assim mesmo. Só que como outros exemplos que eu já citei, esse formato normalmente é feito para simular algo alternativo na série, como um sonho, uma realidade simulada ou mesmo um flashback. Mr. Robot até hoje nunca usou esse efeito nas duas temporadas anteriores, então podemos esperar algo diferente do comum. Pela primeira vez, estamos à frente de Elliot. Vemos, até certo ponto, como as peças estão conectadas. Elliot sempre nos pediu para acordar e ver o mundo pelo que ele é. Agora esperamos que ele faça o mesmo. Break it. Like, oh, he's broke. I told you he was broke. So it's all a story, it's a perception that people make for you along the way. So it's not really what it necessarily is at any point and given at the time, and that's the thing that concerns me. Break it down. We break it down like Joey Bad, he break it down like my nigga Fly, he break it down like my nigga Static, break it down like yeah, yeah, yeah. Excuse me, miss. Where'd you get that jacket? Found it on the subway. Which train? I don't know. One of the orange ones. It might be a heat wave, but it makes a good pillow. Is it from this guy? Wait a minute, ma'am. I'm gonna need that jacket back. No way, Yeah. sweetie. Finders keepers.
Hey, my Fifth Amendment rights. Yeah, well, it's got a $230 piece of equipment on there. Okay, how about we make a deal? You can keep the jacket, but I need to take that pin. $50. $50? Yeah. I gotta pay my cell phone bill. Look around you! All right. Economy's in the shitter! All right. Never flying again. We do have to get home eventually. Remind me, I'm still nauseous. Did you take the Dramamine? Took the Dramamine, took the Xanax, took the Valium. I'm drunk. Didn't help. Especially given this is all likely a waste of time. We're meeting China's Ministry of State Security to exchange intelligence. I'd say that's good work. Aquela cena de Tyrell e Joanna no médico, que eu acabei usando como uma cena pós-créditos no Red Ring Barrel, a chave pra realidade, né? E aquela cena no final do vídeo anterior, que é a Angela em um dia normal, né, na classe trabalhadora, simplesmente esperando o elevador. Ambas essas cenas são cenas deletadas. Essa aqui também é uma cena deletada de Mr. Robert. A Dawn está a caminho da China, né? Nós já sabemos o que irá acontecer quando ela chegar lá. As duas aí só estão conversando sobre as supostas intenções dessa viagem. Até que um companheiro de trabalho chega e diz: Make sure you switch your data off the Retier Highway robbery. And don't trust the public Wi-Fi, not to mention the water. Jesus, even the air is filthy. I know I look funny, but I really think you guys should wear these. I'm gonna go see if our guys have any American bottled water. Esse é só um dos exemplos de como a xenofobia exacerbada dos americanos continua a ultrapassar em algumas barreiras sociais. Como você viu no recap, assim que eu vi essa cena no trailer, eu sabia que seria justamente uma comparação sobre o que a China era anteriormente, né? E hoje na série, por conta dos atentados, é os Estados Unidos que tem sua própria fama de perigo e lixão de certa forma. Tem uma cena deletada da primeira temporada, que infelizmente eu não consegui trazer aqui em HD, mas é essa que vocês estão vendo agora. Deu um problema no meu disco, e eu não consegui tirar as outras cenas deletadas da primeira temporada e passar pro meu terminal em HD. Então eu estou usando esse vídeo mesmo filmado direto da TV, não liguem pra qualidade, porque é gravação mesmo. Se você assistiu o episódio 9, acho que você já vai sacar onde eu quero chegar, mas essa cena é basicamente Gideon falando sobre a Allsafe e os problemas recentes envolvendo Terry Colby e a F-Society. Não tem realmente nada demais, além de ela se passar um pouco depois daquela cena inicial do 9º episódio da terceira temporada. Logo depois temos Angela tentando ligar para sua advogada. Okay, you need to calm down. Calm down. You just need to convince one person. Just change one person's mind. You'll beat him. You'll beat him. Esse momento dela falando consigo mesma é bem interessante, porque vemos que os planos para a reprogramação mental de Angela e todos os lances das afirmações na segunda temporada sempre tiveram realmente um fundamento, que é algo que a Portia Dumbly disse em uma entrevista recente. Ela está claramente falando sobre Terry Colby e convencer ele. Claro que, como vimos, ela acaba realmente convencendo outra pessoa com seu charme. Inclusive foi isso que fez com que as relações entre a E-Corp e a Allsafe se estabelecessem bem. O grande problema de cenas deletadas é que elas são geralmente deletadas porque elas não são necessárias para a história. Apesar de eu achar que essa cena entre a Angela e seu pai conversando na primeira temporada, antes de ela aceitar o trabalho na E-Corp, na verdade teria explicado muito mais coisas sobre a segunda temporada. Mas eu acho que é exatamente por isso que ela foi removida, para manter a gente no escuro. Dê uma olhada. I signed a contract. The one thing I wanted for our future is to be out of the hell we endured. For you to find your own path, away from all this. This is my path. This is the most grown-up thing I've ever done. They're using you, Angela. That lawyer, someone is using you. Vemos que de uma forma ou de outra, o caminho de Angela era meio que inevitável.
Angela já é uma mulher adulta, mas ainda assim, ela descreve suas ações recentes como a coisa mais adulta que ela teria feito. Apesar de estar sendo manipulada, ela tem boas intenções. Em seguida, ela diz ao seu pai que com o dinheiro de um eventual processo, ela poderia deixá-lo mais estável financeiramente, já que vimos que assim como o pai de Elliot tinha sua loja, Mr. Robot, o pai de Angela também trabalha em uma loja de eletrônico. Mas como vimos naquele flashback, dinheiro nunca foi o propósito dele. E claro, não é o de Angela. O que ela realmente quer é vingança. Angela diz que eles podem finalmente ganhar paz depois de tudo isso. O pai dela diz que isso é besteira, e ele está certo. Aliás, ele já passou por isso uma vez. É engraçado como as palavras dele basicamente preveem o clima da terceira temporada. É realmente bem planejado, isso nunca ficou tão claro pra mim como nessa temporada. Sempre há um significado, por mais que às vezes a forma de interpretá-lo não for exatamente coesa. A coisa mais curiosa dessa cena, porém, não é a conversa, e sim o que a Angela faz a seguir. Observe. Sim, pelo que parece, Angela é a única personagem, além de Elliot e Mr. Robot, que quebra a quarta parede e olha para nós, para a câmera. Se você considerar que o amigo imaginário é claramente imaginário, isso enfatiza que Angela, assim como Elliot, é capaz de viver em uma ilusão, assim como essa terceira temporada já provou, Ao tomar a decisão que irá tirar sua própria vida, Elliot diz que isso irá deletar Mr. Robot e, por consequência, nós, o amigo imaginário dele, Como o peixe diz, ele só vive na mesa de Elliot. E isso é tudo que ele vê. O mundo inteiro dele está naquela mesa. Agora, ele está na mesa de Angela. E agora, isso é tudo que ele vê. Como o amigo imaginário é onisciente, nesse caso vive sobre outras perspectivas, será que isso prova que não somos dependentes de Elliot? Eu não sei, eu não faço ideia mesmo, e eu sinceramente não quero nem pensar nisso. Nesta cena, podemos ver que Dom achou a jaqueta de Mobley. Isso foi um pouco depois do interrogatório, um pouco antes dele desaparecer com Trenton. Essa moradora de rua coletou o material tecnológico da qual Dom diz que tem pelo menos $230 em equipamento, mas por que ela ignoraria o preço do equipamento e pediria só o broche? Bom, eu acredito que ela tenha botado uma escuta nele e foi assim que ela chegou aí para início de conversa. Como o Mobley também é manjado, ele sacou, Assim que a Angela hackeou o FBI, com a ajuda de Darlene e Elliot colocando o backdoor, Dom diz que duvida que há algo no computador de Angela, e que eles provavelmente já excluíram tudo. E foi exatamente o que Darlene havia feito, inclusive apagando a presença de Angela nas câmeras de segurança. Aonde eu quero chegar com isso? A Dom não quer o equipamento porque ela sabe que não vai encontrar nada nele, e provavelmente a escuta no broche talvez seja até mais cara que o próprio equipamento. Eu acho que se eu não tivesse conhecimento sobre a série, eu não teria entendido essa cena. É nesse momento onde vemos o quanto a segunda temporada teve grande importância, mesmo nas cenas deletadas. Tanto que agora só é fácil entender o relacionamento de Dom e Darlene, e o quão carente a Dom é, mesmo sendo poderosa, Porque no fim das contas, vemos uma dezena de cenas delas que montam esse quebra-cabeça de solidão que ela vive. E isso meio que rebate sobre como isso aconteceu exatamente. Muitas cenas do passado parece que montam o quebra-cabeça que vemos agora. O mesmo se aplica a Angela e outros personagens. Hitchcock costumava dizer que montagens são pequenas peças espalhadas em um filme, fazendo certas repetições perante os olhos, criando uma ideia. De certa forma, são assim que as ideias em Mr. Robot são jogadas para nós, como pequenas peças do mesmo grande quebra-cabeça. Mas, como eu disse, temos ele agora inteiro montado, então o que resta além disso? Eu não faço ideia, e é isso que a série passa a explorar nesse final de temporada. As pequenas aparições de Ismail também poderiam ser uma forma de homenagear as pequenas aparições de Hitchcock, ainda mais se considerarmos que alguns episódios seguem às vezes uma atmosfera de terror. Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Dizia Sêneca se referindo ao fato do passado e o futuro serem mortos por definição, porque ambos só acontecem no momento presente. Ao se lembrar de algo, você está se lembrando agora, no presente. Ao imaginar o futuro, você está fazendo isso agora, também no presente. O passado e o futuro são mortos por definição, porque você não os controla.
Você não pode voltar ao que aconteceu, e mesmo que suas escolhas moldam o seu futuro, se você já se decepcionou, você certamente sabe que a maioria das coisas não acontece como você prevê, e a maioria delas são coisas das quais você não tem influência. O passado é então imutável e o futuro teoricamente uma ilusão. Por que eu digo isso? Bom, você nunca vai realmente estar no futuro. O tempo vai passar e você sempre estará no momento presente. O presente é tudo que realmente temos, mas ainda assim a maioria de nós é atormentado pelo que o passado foi ou pela incerteza do que o futuro será. Sim, a maioria de nós ainda permanece em afluentes ilusórias, até nesse aspecto, nos concentrando em coisas que nem estão presentes ainda. Se a sua capacidade de se autoiludir já começa com as suas próprias expectativas, imagine então como você pode ser facilmente manipulado de outras formas, como por exemplo, a mídia. Uma coisa que o 8º episódio me fez lembrar foi De Volta para o Futuro. Mas não digo necessariamente que só me lembrei disso porque o Elliot foi ao cinema assistir a parte 2, mas pelas palavras que ele diz no fim do episódio, onde ele diz para Angela se lembrando de quando eles reimaginavam vidas alternativas para si mesmos, que mesmo o que eles queriam em suas imaginações não se realizasse, ainda assim eles gostavam de pedir. Porque o final não era a parte favorita deles, era desejar. Nesse caso, com o final, Elliot se refere à realidade. Se você observar, nas temporadas anteriores, Elliot só consegue ver a realidade no fim. Aqui não é diferente. Como o grande foco foi na Angela nessa temporada, aqui ela tem um lampejo em começar a ver a sua realidade de fato, apesar de, é claro, isso não acontecer exatamente. No final de Volta para o Futuro Parte 3, que foi o último da franquia, antes da série animada, após Marty voltar do Velho Oeste, Jennifer, a namorada dele, vê que a nota que ela havia pegado do futuro foi apagada. Então ela pergunta desesperadamente ao doutor o significado disso. Estariam todos eles condenados? O Dr. Brown só responde o seguinte: isso quer dizer que o futuro ainda não foi escrito, o de ninguém foi. Seu futuro é o que você fizer dele. Essa é uma afirmação muito otimista e perfeita para o final do filme, só que se você conhece o conceito básico de viagem no tempo, você certamente sabe que com tudo que você aprende na franquia sobre o espaço-tempo, essa é uma afirmação infundada, pois, se é possível viajar no tempo, ele já está escrito, ele já existe. Só que o sentido dessa frase é só dar a entender que o que importa é o presente, pois é nele que você sempre está. Elliot não pode desfazer o ataque terrorista e não pode trazer de volta a vida das milhões de pessoas que morreram pelo atentado. Ele certamente também não pode reaver o prejuízo da economia que a sua revolução causou para o país. Porque tudo isso já aconteceu, o que ele pode fazer é tentar consertar o presente para garantir o futuro. A referência à Guerra dos Mundos, quando ele está no caminhão desse sujeito, nos diz que a raça humana é realmente destruidora e ela é o real problema do planeta, mas ao mesmo tempo também é a esperança. Ainda há esperança e as pessoas ainda podem mudar o cenário. Esta é a mensagem principal do episódio. Caso você não saiba, recentemente o presidente dos Estados Unidos voltou sua atenção para uma série de vídeos islamofóbicos, enfatizando uma guerra contra os imigrantes do país. Nesse 8º episódio, o pai de Trenton observou: esse país agora culpa os muçulmanos por tudo. Não há mais espaço para nós aqui. É importante lembrar que esse episódio foi produzido meses antes que o presidente oferecesse uma última ofensa aos muçulmanos. Esse episódio é mais um exemplo da estranha habilidade da série de antecipar as ocorrências culturais, assim como tanto fez lá na primeira temporada. Como egípcio-americano que cresceu em uma família muçulmana, Sam Esmail disse que sua herança o ajuda em seu trabalho, principalmente quando se trata de se relacionar com as pessoas de fora. Mas a xenofobia tornou-se um tema mais proeminente nessa temporada, juntamente com o desprezo de Esmail pelo presidente, culminando no brutal bode expiatório da Dark Army em Trenton e Mobley, como hackers terroristas com lealdades iranianas. Vemos então aqui as consequências tanto para Elliot quanto para as famílias de Trenton e Mobley. Para começar, o episódio usa a leve sutileza de um cinema para aplicar o anamórfico. Como continuamos mais na realidade do que nunca, o anamórfico retrata o ambiente real, em vez de geralmente ser usado para flashbacks ou simplesmente histórias paralelas. Esse é mais um lembrete de que a realidade depende da realidade. Como eu venho usando o anamórfico desde que eu iniciei esse canal, como você pode reparar pelos vídeos anteriores, neste eu farei justamente o oposto do episódio. Não usarei anamórfico dessa vez. Um momento de alegria e simplicidade que também deveria ser uma das cenas mais importantes de toda a série foi algo que eu não gostei. Eu estou falando do flashback no cinema, que é claramente extremamente necessário para esse episódio. Mas sendo sincero, eu tenho que dizer que eu odiei a composição da cena, eu não gostei mesmo porque essa cena deveria ser 1000 vezes melhor do que ela realmente é.
já que é um dos momentos mais marcantes da infância do Elliot. Eu entendo que o outro garoto provavelmente já deve ter crescido muito, né? Supondo que esse seja o motivo do recasting, mas ainda assim essa tosse do Christian Slater não me convenceu. Eu não sei, eu não deveria ter me incomodado tanto com essa cena, mas eu realmente achei ela bem fraca, visto o potencial emocional que realmente poderia ter sido. Mas ainda assim foi interessante ver o Elliot pegando a jaqueta de seu pai e já falando com ele no cinema, como se nada tivesse acontecido. Ele bloqueou o que aconteceu e de imediato passou a viver em uma ilusão. Eu acredito que não se trate do revolucionário Mr. Robert que nós conhecemos, e sim o simples Edward Alderson, que vimos na cena do sitcom e em outro flashback. Então, apesar do Elliot estar vendo seu pai, seu alter ego, sua personalidade, né, a Mr. Robert, só nasceu mesmo no Halloween de 2014. Nesse caso, o Mr. Robert nasceu junto com a F-Society. Então aquilo que a Angela disse para o Elliot no final da segunda temporada, sobre quando ele via alguém quando era criança e gritava com todo mundo porque ninguém estava vendo essa tal pessoa que ele via, exatamente como aquele exemplo do táxi, era na verdade o seu pai. Era o seu pai que o Elliot via desde criança. Então demorou muito para a personalidade Mr. Robert ser realmente criada. Então o Elliot convive com as feições de Edward desde o momento em que ele morreu. Elliot está bravo com seu pai desde o acidente e Edward morreu sem ser perdoado. Isso intensifica aquela conversa de Elliot e Mr. Robert no segundo episódio da primeira temporada, uma das primeiras vezes onde ele tenta ser honesto consigo mesmo. Agora, tentando ser honesto consigo mesmo, sem uma parte de si mesmo, Elliot entra em processo de deletar. Tudo o que sabemos é que ele quer deletar algo, mas até então não sabemos o que é. A série continua usando a sua cinematografia para reverenciar a primeira temporada, assim como já fez lá no segundo episódio. É como se as coisas voltassem a ser o que eram antes. Nesse caso, temos que lembrar que Elliot ainda é um viciado do caralho, portanto vai dar merda. Pelo menos é o que parece de início. Quando Darlene aparece e vê seu pânico, ela começa a se preocupar. Elliot é um maníaco e está perturbado. No entanto, parece estar no controle silencioso de suas ações. Elliot chegou a um entendimento. Tudo isso é culpa dele. Darlene tenta dizer a ele de outra forma que não é exatamente assim, mas Elliot conhece uma verdade fundamental, que Mr. Robert faz parte dele de alguma forma, o que significa que ele é responsável por suas ações e que de algum modo as tolera. Ele até admite que ele gostou de ter feito tudo isso. Pela primeira vez, vemos ele assumindo quem ele realmente é. Eu sinto que você está desistindo, diz Darlene, e ela não poderia estar mais certa. Agora, reverenciando a segunda temporada, a composição da cena se mostra parecida ao momento exato do nascimento de Mr. Robert. Elliot inclusive menciona a tradição deles em assistir o cuidadoso massacre da burguesia. Logo descobrimos que com deletar, Elliot está se referindo a si mesmo. Ele irá deletar Mr. Robert. Como ele mesmo já disse a Darlene, ele tentou de tudo. Nesse caso, a única coisa que lhe resta é o suicídio. Ele marca para Darlene voltar no dia seguinte e eles assistirem o filme. Ela voltaria e ele não estaria mais lá, e provavelmente ligariam para ela do necrotério, informando o suicídio de seu irmão. Seguindo seu plano, Elliot vai para um traficante e compra um saco cheio de morfina. A atmosfera opressiva desta temporada, o desespero, a sensação de que tudo está sem esperança e os maus sempre ganharão, vem à tona nesse episódio. Ainda assim, onde a esperança termina, ela renasce das cinzas como uma fênix. Mas assim como a salvação em Guerra dos Mundos acontece quase sem querer, o mesmo acontecerá aqui. Antes que Elliot se mate, ele quer definir algumas coisas. Ele visita a casa do irmão de Mowgli para dizer-lhe que Mowgli era uma pessoa boa e que não faria o que a mídia o acusava de fazer. No fim do episódio, ele tem que convencer o sujeito, o ameaçando, para que ele faça um funeral para Mowgli. Elliot recebe uma recepção assustada dos pais de Trenton, que tem que lidar com a xenofobia simplesmente se exilando do país. Elliot diz que Trenton nunca mais faria isso, e que ela era uma boa pessoa. O pai de Trenton não tem problema em acreditar nisso. Ele sabe que alguém armou para sua filha, e ele está ciente dos sentimentos anti-muçulmanos que permitem que os americanos, todos os dias, desviem a culpa de si mesmos. A atmosfera de suspense paranoico estabelecida realmente vale a pena nesse episódio, em alguns momentos com uma atmosfera inclusive bem parecida com a de Blade Runner, apesar de não haver nenhuma referência explícita para isso. A linguagem enigmática persiste e temos um olhar sobre o pânico dos Estados Unidos. Justo eles que tendem a criticar a China por conta disso. No fim das contas, estamos todos no mesmo barco. Separação por raças, países, é só uma ilusão medíocre, porque enquanto isso o mundo continua girando, e continua sendo apenas um pálido ponto em um extenso universo.
Coisas como preconceito e discussões políticas ficam tão pequenas quando se olha em uma escala maior do que a global. As referências à Guerra dos Mundos só enfatizam isso. Novamente, olha pra cima, mas dessa vez, veja o quão pequeno você é. Então por que tudo isso? Por que as pessoas fazem o que fazem? É deste mesmo sentimento de vazio que vem o sentimento atual de Elliot, ao puxar o saco de morfina do bolso. No primeiro episódio de toda a série, Mr. Robot diz para Elliot que sabe que ele vê que tem algo errado com o mundo, algo que ele não sabe explicar. E você? Como você explica tudo isso? Agora, tanques de guerra vagueiam pelas ruas, todo mundo está no limite e, no entanto, também estão tentando seguir suas vidas, como geralmente acontece em qualquer crise. É uma declaração emocionante sobre a forma como os americanos normalizam a violência e aceitam o conceito Big Brother também para suas vidas. É uma nação que vira o ombro coletivo, dizendo, não há muito que possamos fazer. Um reflexo da retórica que vem da Associação Nacional de Rifles e seus patrocinadores após cada tiro dado em massa em cinemas e escolas nos Estados Unidos. Não é apenas Elliot que desistiu, a América também. É exatamente por isso, no último instante do episódio, o Elliot diz exatamente o oposto dessa retórica. Talvez eu ainda tenha coisas para fazer. Crianças são geralmente o símbolo da inocência, mas também são o símbolo da esperança, porque crianças são o futuro. Tem uma coisa que o Dr. House que dizia, ele dizia que mentiras são como crianças, dão trabalho, mas valem a pena, porque o futuro depende delas. O irmãozinho de Trenton aparece na praia, tendo seguido Elliot de sua casa. Justo o símbolo do futuro surge para fazer Elliot se lembrar de seu passado. Elliot acaba levando o garoto no cinema e tentando explicar o conceito de viagem no tempo para ele. Elliot e uma galera na fila falam sobre De Volta para o Futuro, que é um filme que eles voltam para o futuro para mudar o futuro, até que então alguém na fila fala que De Volta para o Futuro é sobre como um erro pode mudar o mundo. Mais uma vez, essa é outra mensagem direta para o telespectador. É mais simples que isso, porque a realidade já é bizarra o suficiente. Com esse raciocínio, se um erro pode mudar as coisas, certamente uma correção pode fazer com que, pelo menos, elas voltem ao normal. O episódio é uma grande pausa para a reflexão, embora certamente não seja calmo e silencioso. Com uma alusão aqui e ali sobre cinema e Rotten Tomatoes, que aliás pelo jeito ama Mr. Robot, né, como o inscrito aqui do canal me alertou. Lembrando que estamos 3 semanas após o atentado. Nossa linha temporal nos deixa então no dia 21 de outubro de 2015, justamente quando Martin foi para o futuro no segundo filme. As intenções de Smale são claras. Elliot atua como pai substituto temporário e relutante do garoto, cuja a presença involuntariamente o impede de se matar. A aventura dos dois lembra o flashback da abertura do episódio, justo onde Elliot e seu pai iriam assistir Cova Rasa, filme onde o personagem Hugo morre de overdose, justamente o que o Elliot iria fazer. Após todo esse caos, o que se passa na cabeça do Elliot é a desesperança sobre o futuro. O que resta para salvar de qualquer maneira? O irmão de Trenton é o que resta para salvar. O jovem nascido de pais imigrantes que quer ser presidente e só quer que as pessoas sejam gentis com ele. Elliot não tem mais acesso a Mr. Robot, mas de uma forma ou de outra, é como se ele visse a si mesmo, a inocência e a esperança das quais ele já teve um dia. Elliot recebendo um pirulito como se fosse uma criança foi a cereja no topo do bolo da metáfora. A criança lhe dá um pirulito porque o Elliot disse que estava doente. É um pequeno presente, mas é sincero e doce. Elliot sabe disso, e ele se apega a isso. Nesse momento, ele percebe que não vai realmente se deletar. Antes de voltar para casa, ele vai até Angela. O criador da série, no início dessa temporada, chegou a descrever Angela como angelical, algo implícito até na grande quantidade de branco que ela passou a usar, diferente da temporada anterior, né? Até agora, eu não havia visto sentido nisso. Mas essa cena deixa tudo claro. Angela e Elliot estão no mesmo inferno agora. É impressionante como as cores representam o seu novo estado. Agora, em vez de aberta e confiante, ela está perdida e trancada para o mundo, vivendo nesse mesmo inferno paralelo ao de Elliot. Segura essa referência na cinematografia, hein? Segura. Angela e Elliot estão perseguindo o mesmo objetivo, mas através de diferentes meios. Essa cena argumenta apaixonadamente que a vida vale a pena ser vivida, mesmo quando você está passando pelo inferno pessoal. Dada a atitude devidamente fatalista da série nos últimos episódios, isso marca uma mudança notável de tom. Ao voltar para casa, recebendo acidentalmente aquilo que jogou fora, Elliot recebe o e-mail automático de Trenton, e tudo muda. Talvez algo justamente sobre essa possibilidade fez com que Mr. Robot fosse ativado e assumisse o controle, vendo todos os planos.
Agora que tudo mudou tanto para Elliot como para Mr. Robot, ele, obviamente, não vai sabotar o Elliot, e sim se unir a ele. Vemos a cena que eu mencionei no início de como tudo realmente aconteceu, né, como motivador dessa união, que meio que fudeu com o Philip Price. Afinal, foi Angela que indicou o Elliot a trabalhar na Allsafe, e se a E-Corp não tivesse feito essa reunião e se unido, não teria como Elliot hackear e começar tudo. E por consequência, Price não estaria onde está nesse momento. Vemos também como Tyrell sempre foi um capacho desde o início. Isso uma hora vai explodir, ele não é a definição de pessoa normal, e é bem capaz, aliás, que ele acabe matando Philip Price, porque Tyrell é um cara bem estável. Se ele voltar a trabalhar na E-Corp e continuar sendo capacho, vai dar merda. Escuta o que eu tô te falando. Alguém vai morrer nesse final de temporada, apesar de ter 2 pessoas aí na linha de frente, né? A chance de dar merda, justamente porque Tyrell é visto como um herói, mas ele já perdeu tudo, né? Então isso muda toda a perspectiva dele. Antes, ele achava que não tinha nada a perder, e ele perdeu as 2 pessoas mais importantes da vida dele. Esse tipo de coisa transforma homens bons em pessoas cruéis. É só uma questão de tempo pro Tyrell explodir, e seja lá o que vai acontecer, vai dar merda. Eu não sei exatamente o que, mas vai dar merda. Nesse confronto entre peões, nisso tudo, um dos verdadeiros arquitetos, porém também peão, né, surge, que é o Philip Price, né? Ele deixa claro que também não esteve ciente de tudo, mas que só aconteceu porque ele permitiu que acontecesse. Coisas como essa só acontecem porque homens como eu as permitem. É justamente aquilo que Irving estava argumentando. Price diz a Tyrell que o cargo de CTO finalmente é dele. Tyrell está ciente que Price só irá usar a imagem dele a favor da empresa, mas Price não parece dar a escolha a Tyrell, e pelo jeito, ele irá voltar para a E-Corp. Price joga na cara de Mr. Robot que ele não é o líder, porque ninguém segue ele. No final, Tyrell e Mr. Robot conversam e chegam à decisão de que ele ficará na empresa e fará o que for necessário no momento certo. Mr. Robot volta para casa e quando começa a perceber que Elliot irá assumir o controle, deixa uma mensagem. O FBI está corrompido, a Dark Army está na cama com o FBI. Como a Darlene descreve, né? Darlene e Elliot revisam os planos que Trenton mandou e descobrem que isso é um trabalho que Romero tem feito desde o início. Uma espécie de backup para a base de dados da E-Corp que poderá desfazer os danos da empresa. Neste caso, desencriptando estes dados. Isso iria desfazer os danos só do hack, é claro, já que a E-Corp está fodida por conta das instalações destruídas e também por conta da economia da mesma que fudeu com um monte de gente. Ou seja, ele não vai exatamente desfazer, já deu muita merda, mas pelo menos ele vai consertar o que pode. Eles têm que ir até a instalação The Sentinel, que claramente precisará do FBI para entrar, e é isso que a Darlene estava tentando fazer nesse episódio. Mas enquanto isso, o Elliot tem um plano ainda melhor. Ele marca um encontro com White Rose, e por conta da incompetência de seus funcionários, ele consegue acesso ao sistema inteiro da Dark Army. Apesar de parecer uma resolução muito fácil para uma reviravolta, é exatamente assim que hacks acontecem na vida real. Não me pergunte como eu sei disso, mas depois que é feita a engenharia social, nesse caso uma enganação que geralmente precisa ser feita pessoalmente para a coleta de dados e tê-los sob o seu controle, você não precisa fazer mais nada, além de se conectar na rede hackeada e basicamente se tornar um deus por trás de uma tela de computador. E é exatamente isso que o Elliot faz. A Angela continua em sua jornada isolada de auto-ilusão e é possível ver que ela está cada vez pior, parecendo uma daquelas pessoas de hospício mesmo. Em casa, ela tenta recriar o que viu dentro de sua mente, nesse caso aquele encontro com White Rose, né, na esperança de quem sabe se reconectar consigo mesma e continuar fazendo parte do plano que é basicamente uma viagem no tempo. Ela usa a soltura de Tyrell para justificar sua lógica, dizendo que tudo está voltando a ser o que realmente era. E de fato está, já que a série continua reverenciando a primeira temporada, mas pessoas certamente não voltarão dos mortos. Tanto que a data anteriormente realocada, a de Sheila na primeira temporada, se mostrou ser somente um erro de continuidade, como muitos de vocês afirmaram nos comentários. Talvez Sam Esmail ainda não havia pensado em incluir a verdadeira data que queria usar, que aliás é bem próxima. A verdadeira data que eu me refiro é quando Martin vai para o futuro, o mesmo dia em que o filme volta a ser exibido no cinema no aniversário da franquia. A verdadeira data representa uma ilusão na nossa realidade. Assim como a desintegração não só representa o ato de Elliot e seu alter ego se dividirem, e sim a desintegração individual de todos os personagens que continuam cada vez mais atormentados pelas consequências. Se o Elliot recebeu o e-mail no dia 21, é correto dizer que o dia seguinte, nesse caso, o dia 22, representa o episódio 9. Portanto, o episódio 10 deve se passar durante o dia 23 de outubro. Novamente, a desintegração individual de Mr. Robot e Elliot se mostra em outros núcleos,
Todos aparentam estar se desintegrando. Isso enquanto, é claro, o CD de Sheila se chama Disintegration. Eu não digo que vai necessariamente acontecer algo surreal envolvendo ela, talvez tenhamos somente uma referência a ela, ou mesmo a música que o Elliot nomeou o CD tocando no final, por exemplo. Convenhamos que se o final realmente se passar durante o dia 23, como eu acredito, é uma baita coincidência. A desintegração de Mr. Robot e Elliot, ou o fim dela, pode vir de algo em seu passado. Talvez haja alguma referência, como por exemplo, alguma frase que Sheila teria dito, faria total sentido. Como a data apareceu no primeiro episódio, é um erro temporal, né? E frases de Elliot, como por exemplo, quando ele diz para Irving que ele fudeu a linha temporal dele, obviamente se referindo à suposta fase 3, que é uma invenção de Elliot já descoberta. Então talvez seja essa a ideia. Se o hack aconteceu no dia 9 de maio, como todos nós sabemos que aconteceu, talvez a ideia seja enfatizar o próprio erro de continuidade como uma referência? Sinceramente, eu não duvido. Você não precisa nem do surreal para isso. Uma referência já conserta esses supostos erros na linha temporal da série, em seu início, pelo menos. Falando por mim, é o que eu faria. É uma jogada muito inteligente, mesmo que isso não tenha sido pensado de início. É mais simples que isso. É sobre como um erro pode mudar o mundo, dizia a cosplay da Lorraine. Nós sabemos qual foi o erro de Elliot, agora também sabemos qual foi o erro do criador. Se isso tem alguma relevância, só o tempo dirá. Não tem nada que eu possa dizer, provavelmente não é nada, talvez tenhamos uma referência ou algo do tipo. Ou será que é algo que a gente realmente não espera? Nunca se sabe. Angela continua seguindo em seu inferno pessoal em busca de um propósito. Após encontrar Elliot e ambos verem Leon, Angela começa a desconfiar que Elliot está tentando impedir o próximo passo do plano de White Rose, o que de fato é verdade. Leon, aliás, que por mim deveria estar em todos os episódios, eu sei que ele mata um pessoal e tal, trabalha pra Dark Army, mas o que eu posso fazer? Eu gosto dele pra caralho, por mim podiam fazer até um spin-off chamado Leon, a série de TV, que eu assistiria. Se Breaking Bad pode ter Better Call Saul, por que Mr. Robot não pode ter Leon? Ele inclusive critica o formato televisivo. Ter uma série só dele seria uma grande ironia. Claro que eu tô brincando, né, mas eu assistiria se tivesse. O pai de Angela liga pra ela joga o celular na pia e no final é pega por um pessoal que provavelmente é da Dark Army, apesar de não haver certeza nenhuma disso. Ela está estocando água e comida, quase como se preparasse para um ataque nuclear. Eu prefiro não acreditar que o plano de White Rose envolva o LHC, porque se for o caso, é aquele lance de destruir metade do mundo para reconstruir o novo. E começar do zero, né? Só que isso é um plano tipo Vandal Savage, tá ligado? Pra mim isso seria tão surreal como ficção científica, não é uma ideia que eu compraria. Mas o que ela estaria fazendo então? Bom, claramente ela enlouqueceu mesmo, porque além disso, ela está tentando recriar o seu encontro com White Rose e ainda colocando fotos na parede das milhões de pessoas que morreram, como se elas fossem voltar à vida, né? Assim como a sua mãe. E além disso, ela está falando com o peixe do Elliot, nesse caso nós, se a minha representação estiver certa. O fato dela ter quebrado a quarta parede e agora justo o ponto de vista do peixe da loucura de Elliot naquela alucinação, que insistiu que passaria a vida inteira na mesa de Elliot e agora está na mesa de Angela, cria uma atmosfera inacreditável, mas lembrando que atmosferas inacreditáveis já foram criadas antes. Talvez a mensagem seja que a loucura pode ser compartilhada. Por ser uma detetive, Dawn sabe ler as pessoas, mas Dawn também é extremamente carente socialmente e sentimentalmente. Darlene percebe isso e tira vantagem. Porém, as coisas não saem como ela antecipou, e ela tem que acabar confessando o plano que Trenton enviou para Elliot. O FBI poderia realmente ter feito isso, facilitando tudo, como a Dawn diz, mas o problema é justamente Santiago, ele é comprado e por isso sempre vai dar merda nesse aspecto. Esse relacionamento entre Darlene e Dawn, mais a desconfiança que ela passou a ter em Santiago, pode ser daí onde ela arrisque tudo para ajudar eles. Se a Dark Army pegar a Darlene, eles vão ter uma vantagem sobre o Elliot. Ou mesmo se foram eles que pegaram a Angela no final do episódio, eles também teriam uma suposta vantagem. Elliot agora tem todos os dados da Dark Army. Isso significa que ele não só pode expor eles, mas que ele também sabe qual é o próximo passo de White Rose. A fase 3 não faz parte do plano original de White Rose, como ele mesmo diz. Porém, a fase 3 só seria necessária se a fase 2 não ocorresse. Como o White Rose deixou seu ego se levar para dar uma lição em Bryce, a fase 2 aconteceu, mas também o prejudicou, já que agora até mesmo seus outros aliados passam a ter medo da situação política, como juízes importantes e outros donos de corporações, como essa conversa revela. É justamente por conta disso, ele não conseguirá levar esse tal projeto dela, né? Às vezes eu esqueço que White Rose é na verdade uma mulher no corpo de um homem. Justamente por conta do atentado, isso atrasou o verdadeiro plano dela.
aquele que ela estava planejando há muito tempo, como revelar no primeiro episódio, e ela não pode levar o projeto agora para o Congo. Então, na verdade, por mais que tudo tenha saído como ela previa, ainda assim, ela fez merda. E isso pode ser um dos potenciais fins para ela, e o fim de seu valioso plano no Congo. Elliot nem sabia qual era a fase 3. Ele só meteu louco, e fingiu saber algo, que nesse caso seria destruir a Ikoin. Como a fase 3 é uma ilusão nesse cenário, o verdadeiro plano de White Rose, que eu tenho especulado aqui, teria um outro nome, e agora, com acesso aos dados da Dark Army, Elliot finalmente descobriria as intenções da Mulher do Tempo no Congo. Claramente, isso aumenta o poder da China, enquanto os Estados Unidos, enfraquecido pela sua economia e os recentes atentados. Eu acredito que o final da temporada poderia representar Elliot expondo todo o plano de White Rose midiaticamente, para todo mundo ver, fazendo dele como um dos revolucionários do nosso mundo. Hackers ou simplesmente ativistas que expõem informações governamentais e conspirações reais para as pessoas terem dimensão o quão o mundo é manipulado pelo topo dos 1%. Por conta disso, Elliot pode ser tão valioso para o governo americano que agora eles podem querer protegê-lo, ou tão valioso para os outros governos que ele ganhe asilo em outros países, assim como aconteceu com Edward Snowden, por exemplo. Nós vivemos em um mundo onde informação é poder e vale até mais do que dinheiro. Alguém como Elliot pode facilmente se tornar tanto um terrorista quanto um herói aos olhos do público. Agora que a Dark Army está à sua procura para matá-lo, então se tem um momento para ele ganhar algum tipo de asilo, esse momento é agora. Para quem já estava com o desejo de morrer, Elliot não teria nada a perder nesse momento, a não ser, é claro, que a Dark Army pegue alguém que ele ame. Então um desses pontos de colisão é o que pode foder com tudo no final desta temporada. Eu ainda acho que alguém vai acabar morrendo, não dá pra saber quem, mas acredito que irá acontecer. No final, deuses eram apenas homens, e mesmo aqueles no topo ainda assim podem ser alcançados por simples falhas humanas. Não é esse o conceito básico de um hack? Os erros de cada indivíduo que deixa grandes corporações em risco, os intocáveis que de repente são tocados por conta do grande avanço de informações que movem o nosso mundo. Elliot finalmente está vendo o mundo pelo que ele é. Ele realmente sabe pelo que está lutando. Ele não pode desfazer o caos que ele criou, mas ele pode ajudar o mundo a se reconstruir. Isso é pelo menos um começo, como ele mesmo diz para Darlene, enquanto a desilusão de Elliot parecia representar o fim da esperança, e claro, também o fim de Mr. Robot como uma série de TV, aqui nasce o potencial de um Elliot consciente, que pode ser o que a sociedade da série precisa, assim como a nossa precisou de vazamentos, como o da Wikileaks, para abrir os olhos de algumas pessoas. Ainda assim, restam dúvidas sobre a mortalidade de Elliot no fim desta temporada, mas se ele conseguir compartilhar com o mundo essa grande conspiração, tudo, eu digo tudo mesmo, está prestes a mudar, assim como já havia mudado antes. Por mais que a própria humanidade crie a discórdia, e provavelmente sempre a fará, já que os humanos são os únicos animais que destroem o planeta em busca de objetivos egoístas, por mais que o mundo seja uma mentira, um boato, como descreve Elliot, ainda vale a pena lutar por ele. Os marcianos não tinham resistência às bactérias de nossa atmosfera, às quais há muito tempo somos imunes. Uma vez que respiraram nosso ar, os germes que não mais nos afetam começaram a matá-los. O fim veio rapidamente. Em todo o mundo, suas máquinas começaram a parar e cair. Depois do que tudo que os homens podiam fazer falhou, os marcianos foram destruídos e a humanidade salva pela menor coisa que Deus, em sua sabedoria, colocou na Terra. Elliot diz que finais nunca foram sua parte favorita, e despedidas realmente nunca são fáceis, como por exemplo, quando Marty pergunta a Doc Brown se ele vai voltar para o futuro, e o doutor só responde que não, porque ele já esteve lá. O fato de Elliot preferir o segundo filme, em vez do primeiro ou do terceiro, nos diz que ele prefere viver no momento, mesmo quando, é claro, é atormentado pelo passado e inseguro sobre o futuro. A controvérsia é sempre uma constante na mente do Elliot. A revolução de Mr. Robot foi morta, já que a contextualização da F-Society foi de salvadores a terroristas. Porém, se Elliot conseguir provar tudo o que White Rose fez e expor ele, a revolução renasce, e o significado do monstro deixará de ser a máscara. Como outro revolucionário que eu gosto costumava dizer, por trás dessa máscara há muito mais do que um homem, há uma ideia, e ideias são a prova de balas. E como nosso Elliot mesmo diz na primeira temporada, todos os dias nós mudamos o mundo, mas para mudar o mundo de um jeito significativo, leva muito mais tempo do que as pessoas têm. Nunca acontece ao mesmo tempo. É devagar, é metódico, é exaustivo,
e nem todos têm estômago para isso. Existem várias formas de se mudar o mundo. A de Mr. Robot era ineficiente, a de White Rose é destrutiva, a de Angela é irreal. E agora, finalmente, vamos ver a de Elliot.